E aí galera, eu sou o Klaus e esse aqui é o canal Luz de Aruanda. Bom, como vocês viram pelo título, hoje eu vou estar aqui falando sobre um livro, e é o livro do Léo de Souza, que é o Espiritismo, a Magia, 7 Linhas de Umbanda, que foi um livro publicado em 1933 e é o primeiro livro sobre Umbanda. Então é um livro de uma importância histórica, também para a gente entender sobre a religião enorme. E o Léo de Souza, não sei se já ouviram falar dele, né? Ele foi um jornalista e ele foi filho do Pai Zélio, gente. Pai Zélio, fundador da religião, tá? O médium do Caboclo das Sete Cruzilhadas, fundador da primeira tenda e tal. E o Léo de Souza foi também pai de santo, dirigente, sacerdote, seja o nome que você queira dar, de uma das tendas que saiu lá do Zélio, uma das 7 tendas mestres, ele foi um dos dirigentes. É sobre esse livrinho aqui, ó, que eu tô falando. Esse aqui é uma edição mais recente, que saiu pela editora Aruanda. Depois eu até quero falar um pouquinho sobre essa edição que tá linda, né? Mas enfim, essa edição específica, se vocês forem procurar o PDF gratuito, não é o PDF dessa edição aqui, o gratuito. Eu acho que eles também têm uma versão digital desse livro para comprar. Aí vocês têm que olhar no site deles, aí eu já não sei, vocês têm que ver lá com eles, né? Aí eu já não sei. Mas é uma edição incrível, tá, gente? Tem um prefácio de Nicolas Perioli, pós-fácio de Diamantino Trindade e tem mais 3 textinhos de outros autores. O Diamantino Trindade, em questão, só dando uma dentro, vou comentar uma coisinha sobre ele. Vocês já ouviram falar sobre ele, mas ele é um sacerdote de Umbanda também. Ele é um escritor, ele já escreveu vários livros sobre a história da Umbanda, ele está sempre vendo esses registros. E ele tem uma série, eu acho que são de 9 livros, sobre a história da Umbanda. E livro assim, eu tenho o primeiro volume assim, incrível, eu ainda tô lendo ele, depois que eu terminar, vejo, talvez também grave um vídeo sobre ele, que é um livro de importância histórica incrível, né? Muito legal de conhecer um pouquinho mais da nossa religião, a parte histórica, mas bom, vamos lá para esse livro aqui em questão, né? O livro do Léo de Souza, ele foi publicado em nos jornais. Como ele era jornalista, como eu comentei, ele ia publicando nos jornais, então cada texto era publicado no jornal. Nessa edição específica aqui, em cada capítulo, vou até mostrar, aqui, ó, esse capítulo, Transfusão do Pensamento. Legal que eles colocam, gente, até fotinho de jornal, olha o acabamento gráfico legal, essas artezinhas aqui, mas eles colocam aqui, ó, nessa parte, ó, Rio de Janeiro, domingo 13 de novembro de 1932, ó, a data de quando foi publicado o textinho. Então é interessante também de saber quando foi, tem a fotinho. É um livro incrível, né? Mas nessa edição específica você vai encontrar isso. Na edição em PDF você não vai encontrar. Essa edição aqui está até revisada. Porque naquele livro, se vocês forem pegar o PDF gratuito que se encontra pela internet, não vai estar escrito, por exemplo, Oxóssi. Vai estar escrito Euxóssi. Vai estar Euxóssi. Não Oxóssi. Aqui eles já corrigiram, cada forma como eles escreveram na época. Mas, gente, isso não interfere em nada na leitura. Pelo menos para mim, não me interferiu quando eu li aquela versão e li essa. Ambas ótimas. E aqui, gente, o legal desse livro é o que? A gente vai ter texto sobre o Zélio, vai ter texto sobre a tenda do Zélio, vai ter um texto sobre o Caboclo das Sete Cruzilhadas, tem alguns relatos, coisas sobre a tenda, você vai ter sobre o Orixá Malê, que era um dos guias que o Pai Zélio recebia, tem coisas aqui falando do Pai Antônio, o Preto Velho do Zélio. Então, gente, vai encontrar tudo isso daqui nesse livro aqui. É incrível, você vai encontrar 7 linhas que ele cultuava lá na casa, você vai encontrar, que nem tem um capítulo aqui, ó, muito legal. Deixa eu ver que eu deixei ele já aqui. Que se chama Os Atributos e Peculiaridades da Linha Branca. Nesse capítulo, ó, gente, e são textinhos, como era publicado em jornal, são textinhos, ó, pequenininho. A leitura desse livro, gente, é uma leitura tranquila. Os textos são tranquilos de se ler, não é uma leitura complicada, é uma leitura gostosa, tanto que se lê bem rapidinho esse livro. Por cada capítulo ser assim, pequenininho, você vai lendo que você vai ver, opa, você acaba rápido. É bem legal. E aí aqui, nesse capítulo específico, os atributos e peculiaridades da linha branca, né? Ele traz, até mostrar aqui, ó, pequenos textinhos, ó, explicando alguns temas. Aqui, ó, ele fala sobre a linguagem, sobre a roupa, sobre o calçado, as atitudes, as guias, os banhos. Ó, os banhos é um textinho assim, ele só explica o que é o banho. Cachaça, fumo, defumador, ponto cantado, ponto riscado, ponteiro, pólvora, pemba. Ponto riscado, ele só fala o que é o ponto riscado. Não vai ficar explicando o elemento, porque isso é o guia que tem que explicar. Eles tinham consciência disso. Eles falam sobre para que serve a defumação, para que serve o ponto cantado. Ó, o de banho de erva, vai. Ó, ele coloca aqui, banho de descarga. Cozimento de ervas para limpar o fluido pesado que adere ao corpo.
como um suor invisível. O banho de mar, em alguns casos, produz o mesmo resultado. Viu? Textinho simples, já deu para entender para que é, acabou. Gente, você entende aqui a essência, você entende aqui o básico. Dá para entender muita coisa. Sobre guia, mesma coisa, um outro textinho. Ele fala, se vou ler a primeira frasezinha que ele coloca aqui. É um colar de contos cor simbólica ou mais linhas, pronto. Aí o guia tem o cruzamento, as coisas. Mas, gente, é sempre aquilo, o guia vai colocar uma coisa diferente, fazer o guia vai trazer, vai explicar o porquê. Ó, Pemba, bloco de giz, usa-se para desenhar os pontos, acabou. Sabe? Lógico que se a gente for pegar o tema sobre erva, dá para se aprofundar muito mais, mas não é o intuito aqui desse livro. Esse livro, gente, ele estava basicamente apresentando a religião, porque não tinha nada, não tinha nenhum livro sobre. E aí a gente também tem que entender uma coisa, isso aqui, gente, 1933, 1930, essa época, lá, a Umbanda que o Zélio praticava, gente, praticamente, vamos dizer, em 90% dos terreiros não é a mesma. Não é a mesma da do Zélio, mas já é diferente. O Zélio, não sei se vocês sabem, mas o Zélio ele não tinha atabaque no terreiro dele. Muitos não vão conseguir nem imaginar um terreiro sem atabaque. Vão falar, não, mas aí vira kardecismo, até tem gente vai ter coisas assim, mas no Zélio mesmo, eles não tinham atabaque. Eles só tinham os cantos, tinham os pontos cantados, mas não se tinha o uso do atabaque. O uso do atabaque veio posteriormente. E não é porque veio posteriormente que o do Zélio é mais umbanda e do outro é menos umbanda. Não, todos são umbanda. A diferença é que um tem um fundamento com o atabaque e o outro não teve. Muitas coisas, gente, vão sendo... Qualquer religião vai sendo alterada, vai sendo acrescentada as coisas. Principalmente na umbanda, os guias, eles vão trazendo os fundamentos, vão trazendo explicação. Porque um incorpora um caboclo, e o outro incorpora um outro caboclo. Às vezes um caboclo trabalha com cachimbo, o outro trabalha com charuto. E só dando um exemplo aqui bem bobinho, sabe? Um explica uma coisa de uma maneira e traz um fundamento, o outro traz um outro fundamento para usar tal coisa, entendeu? E vai indo assim, cada casa vai começando a ter suas peculiaridades, seus próprios fundamentos, porque cada casa tem uma regência, tem um caboclo, um guia ali específico trabalhando, ensinando o pai de santo, no caso, passando os ensinamentos, que nem lá na casa aqui, ó, das 7 linhas brancas. As 7 linhas deles, ele chamava de 7 linhas brancas, ó. Era Oxalá, Ogum, Oxóssi, Xangô, Inhaçã, Iemanjá e a 7ª é a linha de santos, ou também chamada de linha das almas. Essa é a 7ª. Na sua casa, às vezes, não vai ser essa ordem, vai ser outra, vai ser diferente. Gente, pouco importa. Praticando caridade, sendo umbanda, que nem, ó, eles colocavam para Xangô a cor roxa. Eu acho que hoje na maioria dos terreiros, não sei dizer, mas para Xangô no geral, seria, eu acho que marrom, né? Eu acho, mas pelo menos um que eu vejo na maioria, acredito que seja marrom. Aqui ele colocava o roxo. E isso não faz ele estar mais certo ou menos certo, gente. Faz ser o roxo na casa dele e acabou, sabe? Então a gente tem que entender, quando eu estiver lendo esse livro também, uma coisa, a questão da época. Mas independente disso, gente, é um livro ótimo, porque aqui você vai, muita coisa que às vezes hoje em dia ficam depurtando, ficam inventando coisa por aí, a gente vai entender aqui melhor, vai ver a simplicidade da Umbanda, a essência da Umbanda, as ideias, os pensamentos do pai Zélio. Aqui, né, o Léo de Souza esteve junto com o Zélio. E ele conta de coisas, relatos que aconteceu lá na tenda do Zélio, é bem legal. Então, gente, é um livro que quem puder ter essa oportunidade, tenta adquirir ele. E se puder adquirir a edição da editora Aruanda, olha, tá incrível, gente. Porque assim, pra gente que é um bandista, eu gosto de livro, mas agora independente de gostar de livro ou não, pra quem é um bandista, pegar e ver um livro assim, olha, gente, capa dura, ó. Olha essa lombada. Que incrível. Ó, capa contra capa. O acabamento, olha. Que é a capinha antiga de como era o livro. As fotinhos do jornal, esse acabamento, esse detalhezinho gráfico que eles colocam, ó. Mas essa outra arte gráfica aqui, finalização de capítulo. Gente, tá um livro assim de uma qualidade incrível. E é um livro de Umbanda. Não é um livro, Harry Potter, esses livros assim que fazem 500 mil capas. Não, é um livro de Umbanda. É uma dedicação que a gente vê que a editora realmente está tendo um carinho especial com esse livro, o acabamento, a folha de tá um livro incrível. Então, quem puder ter oportunidade, puder comprar essa edição, eu recomendo demais, porque ela tá incrível. E fora que eu falei, o conteúdo desse livro é sensacional. Eu acredito que para quem quer ler, quer entender um pouquinho mais, ou quem está começando
tá muito perdido, esse livro já te dá um norte, vai explicar sobre muita coisa. Aqueles textinhos que eu falei sobre o fumo, a cachaça ali, gente, ali você já entende a base, ali você já entende muito, tá? Então é um livro que eu recomendo para todo mundo, tá? Quem puder ler ele. O vídeo de hoje era isso, espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem comentar de algum outro livro, quiserem deixar alguma opinião, alguma coisa, se alguém já leu, quiser deixar o que acha desse livro também nos comentários, deixem um like de vocês, compartilhem com os amigos. Tchau, tchau!